Leitura do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, capítulo 10, Expressando a Raiva Plenamente. O assunto da raiva nos dá uma oportunidade única de mergulharmos mais profundamente na CNV, devido ao fato de expor muitos aspectos desse processo a um exame minucioso. A expressão da raiva claramente demonstra a diferença entre a CNV e outras formas de comunicação. Gostaria de sugerir que matar pessoas é superficial demais. Matar, espancar, culpar, ferir os outros, física ou mentalmente, são todas expressões superficiais do que acontece dentro de nós quando sentimos raiva. Se estivermos verdadeiramente com raiva, vamos querer uma maneira muito mais poderosa de nos expressarmos. Essa compreensão vem com um alívio para muitos grupos com os quais trabalho, que sofrem opressão e discriminação e desejam aumentar seu poder de provocar mudanças. Grupos como esses ficam inquietos quando ouvem o termo comunicação não violenta ou a palavra compaixão, porque foram muitas vezes forçados a sufocar sua raiva, acalmar-se e aceitar o status quo. Eles desconfiam de abordagens que veem sua raiva como uma qualidade indesejável que precisa ser expurgada. Entretanto, o processo que estamos descrevendo não nos encoraja a ignorar, sufocar ou engolir a raiva, mas sim a expressar a essência de nossa raiva completamente e de todo o coração. Distinguindo estímulo e causa. O primeiro passo para expressarmos completamente a raiva na CNV é dissociar a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Livramos-nos de pensamentos como: essa pessoa me deixou com raiva quando fez aquilo. Esse tipo de pensamento nos leva a expressar nossa raiva superficialmente, culpando ou punindo a outra pessoa. Vimos anteriormente que o comportamento dos outros pode ser um estímulo para nossos sentimentos, mas não a causa. Nunca ficamos com raiva por causa do que outra pessoa fez. Podemos identificar o comportamento da outra pessoa como estímulo, mas é importante estabelecermos uma clara diferenciação entre estímulo e causa. Gostaria de ilustrar essa distinção com um exemplo de meu trabalho numa prisão sueca. Minha tarefa era mostrar a prisioneiros que haviam se comportado de modo violento como expressar completamente sua raiva, em vez de matar, espancar ou estuprar outras pessoas. Durante um exercício que pedia que eles identificassem o estímulo para sua raiva, um prisioneiro escreveu: 3 semanas atrás, fiz um pedido às autoridades da prisão e elas ainda não responderam. Sua frase foi uma clara observação de um estímulo, descrevendo o que outras pessoas fizeram. Então pedi a ele que identificasse a causa da sua raiva. Quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Acabei de lhe dizer, ele exclamou. Fiquei com raiva porque eles não responderam ao meu pedido. Ao igualar o estímulo e causa, ele havia se convencido a pensar que fora o comportamento das autoridades da prisão que o fizera ficar com raiva. Esse é um hábito fácil de adquirir numa cultura que usa a culpa como meio de controlar as pessoas. Nessas culturas, torna-se importante enganar as pessoas para que elas pensem que podemos fazer os outros se sentirem de determinada maneira. Quando a culpa é uma tática de manipulação e coerção, é útil confundir estímulo e causa. Como mencionei antes, crianças que ouvem que mamãe e papai ficam tristes quando você tira notas ruins são levadas a acreditar que seu comportamento é a causa do sofrimento dos pais. A mesma dinâmica é observada entre parceiros íntimos.
Fico realmente desapontada quando você não está aqui em meu aniversário. Nossa linguagem facilita o uso dessa tática indutora de culpa. Dizemos: você me fez ficar com raiva, você me magoou fazendo isso, estou triste porque você fez aquilo. Usamos nossa própria linguagem de muitas maneiras diferentes para nos iludirmos com a crença de que nossos sentimentos resultam do que os outros fazem. O primeiro passo no processo de expressar plenamente nossa raiva é perceber que o que as outras pessoas fazem nunca é a causa de como nos sentimos. Então, qual é a causa da raiva? No capítulo 5, discutimos as 4 opções que temos quando confrontados com uma mensagem ou um comportamento de que não gostamos. A raiva é gerada quando escolhemos a segunda opção. Sempre que estamos com raiva, estamos julgando alguém culpado. Escolhemos brincar de Deus julgando ou culpando a outra pessoa por estar errada ou merecer uma punição. Eu gostaria de sugerir que essa é a causa da raiva. Mesmo que de início não tenhamos consciência disso, a causa da raiva está localizada em nosso próprio pensamento. A terceira opção, descrita no capítulo 5, é fazer brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades, em vez de usarmos nosso raciocínio para fazer uma análise mental do que alguém fez de errado. Optamos por nos conectarmos à vida que está dentro de nós. Essa energia vital é mais palpável e acessível quando nos concentramos no que precisamos a cada momento. Por exemplo, se alguém chega atrasado para um compromisso e precisamos saber que a pessoa se importa conosco, podemos nos sentir magoados. Se em vez disso, nossa necessidade é passar o tempo de forma útil e construtiva, podemos nos sentir frustrados. Mas, se por outro lado precisamos mesmo de meia hora de solidão calma, podemos nos sentir gratos pelo atraso da pessoa e ficar satisfeitos com isso. Assim, não é o comportamento das outras pessoas, e sim nossas próprias necessidades que causam nossos sentimentos. Quando estamos conectados a nossas necessidades, sejam elas de encorajamento, de ter um propósito útil ou de solidão, estamos em contato com nossa energia vital. Podemos ter sentimentos fortes, mas nunca ficamos com raiva. A raiva é o resultado de pensamentos alienantes da vida que estão dissociados de nossas necessidades. Ela indica que acionamos nossa cabeça para analisar e julgar alguém, em vez de concentrarmos em quais de nossas necessidades não estão sendo atendidas. Além dessa terceira opção, de nos concentrarmos em nossas próprias necessidades e sentimentos, podemos escolher a qualquer momento fazer brilhar a luz da consciência nos sentimentos e necessidades da outra pessoa. Quando escolhemos essa quarta opção, também nunca sentimos raiva. Não estamos reprimindo a raiva, estamos vendo como a raiva simplesmente não acontece a cada momento em que estamos plenamente presentes com os sentimentos e necessidades da outra pessoa. Toda raiva tem um âmago que serve à vida. Mas você me perguntará, não há circunstâncias nas quais a raiva é justificável? Não é necessário ter justa indignação ante a poluição descuidada e irrefletida do ambiente, por exemplo? Minha resposta é que acredito firmemente que sempre que apoio em qualquer grau a consciência de que há coisas tais como ações descuidadas, ações conscienciosas, pessoas gananciosas ou pessoas éticas, estou contribuindo para com a violência neste planeta. Em vez de concordarmos ou discordarmos a respeito do que são as pessoas que matam, estupram ou poluem o ambiente, acredito que serviremos melhor à vida se concentrarmos nossa atenção nas nossas necessidades.
Vejo toda raiva como resultado de pensamentos alienantes da vida e causadores da violência. No âmago de toda raiva está uma necessidade que não está sendo atendida. Assim, a raiva pode ser valiosa se a utilizarmos como um despertador para nos acordar, para percebermos que temos uma necessidade que não está sendo atendida e que estamos pensando de maneira tal que torna improvável que ela venha a ser atendida. Para expressarmos plenamente a raiva, precisamos ter plena consciência dessa nossa necessidade. Além disso, é preciso ter energia para fazer que essa necessidade seja atendida. A raiva, porém, nos rouba energia ao direcioná-la para punir as pessoas em vez de atender a nossas necessidades. Em vez de entrarmos em justa indignação, recomendo que nos conectemos com empatia a nossas próprias necessidades ou a dos outros. Isso pode exigir uma grande prática em que, repetidas vezes, substituímos conscientemente a frase "estou com raiva porque eles..." por "estou com raiva porque estou precisando de." Certa vez, me ensinaram uma lição notável quando eu trabalhava com alunos de um reformatório infantil em Wisconsin. Em 2 dias consecutivos, meu nariz foi atingido de maneiras notavelmente semelhantes. Da primeira vez, levei uma dura cotovelada quando intercedia numa briga entre 2 alunos. Fiquei tão irado que tive de me controlar para não revidar o golpe. Nas ruas de Detroit, onde eu cresci, era preciso bem menos do que uma cotovelada no nariz para me deixar furioso. No segundo dia, enfrentei situação semelhante. Fui atingido no mesmo nariz e, portanto, com mais dor física, contudo, sem nenhuma pontinha de raiva. Ao refletir profundamente sobre a experiência naquela noite, reconheci que em minha mente eu havia rotulado a primeira criança como um moleque mimado. Aquela imagem estava em minha cabeça antes mesmo que seu cotovelo atingisse meu nariz, e quando isso aconteceu, já não era mais simplesmente um cotovelo atingindo meu nariz. Era: aquele moleque mal criado não tinha o direito de fazer isso. Fiz outro juízo da segunda criança. Via como uma criatura comovente. Já que eu tinha uma tendência a me preocupar com essa criança, embora meu nariz estivesse mais machucado e sangrando muito mais gravemente no segundo dia, não senti raiva nenhuma. Eu não poderia ter recebido uma lição mais poderosa para me ajudar a ver que não é o que a outra pessoa faz, mas as imagens e as interpretações em minha própria cabeça que provocam minha raiva. Estímulo versus causa. Implicações práticas. Enfatizo a distinção entre causa e estímulo por razões práticas e táticas, além de filosóficas. Gostaria de ilustrar esse ponto voltando a meu diálogo com John, o prisioneiro sueco. John: 3 semanas atrás, fiz uma solicitação às autoridades da prisão e eles ainda não responderam ao meu pedido. Então, quando isso aconteceu, você ficou com raiva por causa do quê? Acabei de lhe dizer. Eles não responderam ao meu pedido. Espere aí. Em vez de dizer "estou com raiva porque eles..." pare e tome consciência do que você está dizendo a si mesmo que está lhe dando tanta raiva. Não estou dizendo nada a mim mesmo. Pare, vá devagar. Apenas escute o que está acontecendo dentro de você. Estou dizendo a mim mesmo que eles não têm respeito por seres humanos. Eles são um bando de burocratas frios e sem alma, que não ligam a mínima para ninguém, a não ser para eles mesmos. Eles são um verdadeiro bando de... Obrigado, já basta. Agora você sabe por que está com raiva. É esse tipo de pensamento. Mas o que há de errado em pensar dessa maneira? Não estou dizendo que há algo de errado em pensar dessa maneira.
Observe que se eu disser que há algo de errado com você por pensar dessa maneira, estarei pensando da mesma maneira a respeito de você. Eu não disse que é errado julgar as pessoas, chamá-las de burocratas sem alma ou de rotular suas ações como sem consideração ou egoístas. Entretanto, é esse tipo de pensamento da sua parte que faz com que você sinta muita raiva. Concentre sua atenção em suas necessidades. Quais são elas nessa situação? Marshall, eu preciso do curso que estou pedindo. Se eu não o tiver com tanta certeza quanto o fato de que estou sentado aqui agora, vou acabar voltando para essa prisão depois de ter saído. Agora que a sua atenção está em suas necessidades, como você se sente? Com medo. Agora, coloque-se no lugar de uma autoridade da prisão. Se eu for um prisioneiro, é mais provável que consiga atender a minhas necessidades se eu vier até você dizendo: Ei, realmente preciso desse curso e tenho medo do que vai acontecer comigo se eu não conseguir. Ou, se eu o abordar enxergando em você um burocrata sem rosto. Mesmo que eu não diga essas palavras em voz alta, meus olhos revelarão esse tipo de pensamento. De que maneira é mais provável que eu tenha minhas necessidades atendidas? John olha fixamente para o chão, sem dizer nada. Ei, cara, o que está acontecendo? Não posso falar sobre isso. 3 horas depois, John se aproximou de mim e disse: Marshall, eu queria que você tivesse me ensinado 2 anos atrás o que me ensinou esta manhã. Eu não teria matado o meu melhor amigo. Toda violência resulta de as pessoas se iludirem, como aquele jovem prisioneiro, e acreditarem que sua dor se origina dos outros e que, portanto, eles merecem ser punidos. Uma vez, vi meu filho mais novo pegar uma moeda de 50 centavos do quarto de sua irmã. Eu disse: Brett, você perguntou à sua irmã se podia pegar isso? Eu não peguei dela, ele respondeu. Agora eu tinha de encarar minhas 4 opções. Eu poderia tê-lo chamado de mentiroso, o que, entretanto, teria trabalhado contra o atendimento de minhas necessidades, uma vez que julgar outra pessoa diminui a probabilidade de que nossas necessidades venham a ser atendidas. A decisão sobre onde concentrar minha atenção naquele momento era crucial. Se eu fosse julgá-lo um mentiroso, isso me levaria numa direção. Se eu interpretasse que ele não me respeitava o bastante para me dizer a verdade, isso teria apontado para outra direção. Entretanto, se eu entrasse em empatia com ele naquele momento, ou expressasse sem máscaras o que estava sentindo, eu aumentaria muito a probabilidade de ter minhas necessidades atendidas. A maneira pela qual expressei minha escolha, que acabou se revelando útil nessa situação, não foi tanto pelo que eu disse, mas pelo que eu fiz. Em vez de julgá-lo como mentiroso, tentei escutar seus sentimentos. Ele estava com medo e sua necessidade era se proteger contra uma punição. Ao entrar em empatia com ele, tive a chance de fazer uma conexão emocional, a partir da qual poderíamos ambos ter nossas necessidades atendidas. Entretanto, se eu o tivesse abordado do ponto de vista de que ele estava mentindo, mesmo que eu não tivesse expressado isso de viva voz, seria menos provável que ele se sentisse seguro ao expressar a verdade sobre o que acontecera. Eu teria então me tornado parte do processo. Pela própria atitude de julgar outra pessoa mentirosa, eu estaria contribuindo para criar uma profecia que acarretaria a própria concretização. Por que as pessoas iriam querer dizer a verdade, sabendo que seriam julgadas e punidas ao fazê-lo? Gostaria de sugerir que, quando nossa cabeça está cheia de julgamentos e análises de que os outros são maus, gananciosos, irresponsáveis, mentirosos, corruptos, poluidores, que valorizam os lucros mais do que a vida ou se comportam de maneira que não deveriam,
poucos deles estão interessados em nossas necessidades. Se desejamos proteger o meio ambiente e procurarmos um executivo de grande empresa com atitude de: sabe, você é um verdadeiro assassino do planeta e não tem o direito de abusar da Terra dessa maneira, reduzimos drasticamente nossas chances de ter nossas necessidades atendidas. É raro o ser humano que consegue se concentrar em nossas necessidades quando as expressamos por meio de imagens de quanto ele está errado. É claro que podemos ter sucesso em utilizar tais julgamentos para intimidar as pessoas, de modo que atendam às nossas necessidades. Se elas se sentirem amedrontadas, culpadas ou envergonhadas a ponto de mudar suas atitudes, podemos vir a acreditar que é possível ganhar dizendo às pessoas o que há de errado com elas. Numa perspectiva mais ampla, porém, percebemos que, cada vez que nossas necessidades são atendidas dessa maneira, não apenas perdemos, mas contribuímos de forma muito tangível para a violência no planeta. Podemos ter resolvido um problema imediato, mas teremos criado outro. Quanto mais as pessoas ouvirem culpa e julgamentos, mais defensivas e agressivas elas se tornarão e menos se importarão com nossas necessidades no futuro. Assim, mesmo que nossa necessidade atual seja atendida, que as pessoas façam o que queremos, pagaremos por isso mais tarde. 4 passos para expressar a raiva. Vamos dar uma olhada no que o processo de expressar plenamente nossa raiva realmente requer de concreto. O primeiro passo é parar e não fazer nada além de respirar. Abstemo-nos de fazer qualquer movimento para culpar ou punir a outra pessoa. Simplesmente ficamos quietos. Então, identificamos os pensamentos que estão gerando nossa raiva. Por exemplo, suponhamos que entreouvimos uma frase que nos fez acreditar que fomos excluídos de uma conversa por causa de nossa raça. Percebemos nossa raiva, paramos e reconhecemos o pensamento se agitando em nossa cabeça. É injusto agir daquela maneira, ela está sendo racista. Sabemos que todos os julgamentos desse tipo são expressões trágicas de necessidades não atendidas, de modo que passamos à etapa seguinte e nos conectamos com as necessidades por trás dos pensamentos. Se eu julgar que alguém é racista, a necessidade pode ser de inclusão, igualdade, respeito ou conexão. Para nos expressarmos plenamente, nós agora abrimos a boca e expressamos a raiva. Mas esta já se transformou em necessidades e em sentimentos relacionados a elas. Entretanto, articular esses sentimentos pode exigir um bocado de coragem. Para mim, é fácil me irritar e dizer às pessoas: isso é coisa de racista. Na verdade, posso até gostar de dizer algo assim, mas descer até o nível dos sentimentos e necessidades mais profundos por trás de uma frase como essa pode ser muito assustador. Para expressar plenamente nossa raiva, podemos dizer à pessoa: quando você entrou nessa sala, começou a conversar com os outros, não falou nada comigo, então fez um comentário sobre brancos. Fiquei realmente enojado e muito assustado. Isso despertou em mim todo tipo de necessidade de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você me dissesse como se sente quando digo isso. Oferecendo empatia primeiro. Na maioria dos casos, porém, é preciso que haja mais uma etapa antes que possamos esperar que a outra parte entre em conexão com o que está acontecendo dentro de nós. Uma vez que é comum que os outros tenham dificuldades para receber nossos sentimentos e necessidades em tais situações, precisaremos primeiro oferecer nossa empatia a eles se quisermos que nos escutem. Quanto mais empatia tivermos com relação ao que os leva a se comportarem de maneira que não atenda a nossas necessidades, mais provável será que eles consigam dar reciprocidade mais tarde.
Nos últimos 30 anos, tive bastante experiência conversando em CNV com pessoas que abrigam crenças fortes sobre raças e grupos étnicos específicos. Certa manhã, fui apanhado no aeroporto por uma van que me levaria à cidade. Uma mensagem da central chegou ao motorista pelo alto-falante. Apanhar o Sr. Fishman na sinagoga da avenida principal. O homem a meu lado na van murmurou: esses judeus acordam bem cedo para arrancar o dinheiro de todo mundo. Durante 20 segundos saiu fumaça das minhas orelhas. Anos antes, minha primeira reação teria sido querer agredir fisicamente essa pessoa. Agora, respirei fundo algumas vezes e então dei a mim mesmo alguma empatia pela mágoa, medo e fúria que estavam fervendo dentro de mim. Cuidei de meus sentimentos. Permaneci consciente de que minha raiva não vinha do passageiro ao lado nem da afirmação que ele fizera. Seu comentário havia deflagrado um vulcão dentro de mim. Mas eu sabia que minha raiva e meu medo profundo vinham de uma fonte bem mais íntima do que aquelas palavras que ele acabara de pronunciar. Recostei-me no assento e simplesmente deixei que os pensamentos violentos fossem embora por si mesmos. Até saboreei a imagem de mim mesmo efetivamente agarrando sua cabeça e esmagando-a. Tenho dado a mim mesmo essa simpatia. Pude então concentrar minha atenção na natureza humana por trás da mensagem daquele homem, após o que as primeiras palavras a saírem de minha boca foram: você está sentindo... Tentei entrar em empatia com ele, escutar seu sofrimento. Por quê? Porque eu queria enxergar a beleza que havia nele e também que ele compreendesse plenamente o que eu sentira quando ele fez seu comentário. Eu sabia que não receberia esse tipo de compreensão se houvesse uma tempestade se armando dentro dele. Minha intenção foi me conectar a ele e demonstrar uma empatia respeitosa pela energia vital dentro dele que estava por trás do comentário. Minha experiência me disse que se eu conseguisse oferecer minha empatia, ele seria capaz de me escutar em troca. Não seria fácil, mas ele conseguiria. Você está se sentindo frustrado? Perguntei. Parece que você teve algumas mais experiências com judeu. Ele me encarou por um momento. Sim, essa gente é asquerosa. Eles fazem qualquer coisa por dinheiro. Você sente desconfiança e necessidade de se proteger quando faz transações financeiras com eles? Isso mesmo. Ele exclamou, continuando a emitir mais julgamentos, enquanto eu escutava os sentimentos e necessidades por trás de cada um deles. Quando concentramos nossa atenção nos sentimentos e necessidades das outras pessoas, percebemos nossa humanidade em comum. Quando escuto que ele está receoso e quer se proteger, reconheço que também tenho a necessidade de me proteger e que também sei como é sentir medo. Quando minha consciência se concentra nos sentimentos e necessidades de outro ser humano, enxergo a universalidade de nossa experiência. Tive um enorme conflito com o que se passava em sua cabeça, mas aprendi que gosto mais dos seres humanos e não ouço o que eles pensam. Especialmente com pessoas que têm esse tipo de pensamento, aprendi a apreciar a vida muito mais apenas escutando o que se passa em seu coração e não caindo nas armadilhas do que está em sua cabeça. Aquele homem continuou despejando sua tristeza e frustração. Antes que eu percebesse, ele já acabara com os judeus e passara para os negros. Ele estava cheio de sofrimento a respeito de uma série de assuntos. Depois de quase 10 minutos que eu apenas escutei, ele parou. Ele sentira que fora compreendido. Então, eu o deixei saber o que se passava dentro de mim. Sabe, quando você começou a falar, senti muita raiva, muita frustração, tristeza e desânimo, porque minhas experiências com os judeus foram muito diferentes das que você teve, e porque queria que você tivesse tido o tipo de experiências que eu tive. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Olha,
Não estou dizendo que todos eles são... Desculpe, espere um pouco. Espere. Você poderia me contar o que me ouviu dizer? Do que você está falando? Deixe-me repetir o que estou tentando dizer. Eu realmente gostaria que você apenas escutasse a dor que sinto quando ouço suas palavras. É realmente importante para mim que você escute isso. Eu estava dizendo que sinto uma profunda tristeza porque minhas experiências com judeus foram muito diferentes. Eu apenas queria que você tivesse tido algumas experiências que fossem diferentes das que você descreveu. Poderia me contar o que você me ouviu dizer? Você está me dizendo que eu não tenho o direito de falar da maneira que falei. Não. Eu gostaria que você me entendesse de forma diferente. Eu realmente não quero culpar você. Não tenho nenhuma vontade de culpar você. Minha intenção era desacelerar a conversa, porque em minha experiência, sempre que as pessoas ouvem qualquer grau de culpa, elas deixam de escutar nossa dor. Se aquele homem dissesse aquelas coisas que eu disse foram terríveis, foram comentários racistas, ele não teria escutado a minha dor. Se as pessoas acharem que fizeram algo de errado, então elas não terão compreendido plenamente a nossa dor. Eu não queria que ele ouvisse culpa, porque queria que soubesse o que havia acontecido no meu coração quando ele fez seu comentário. Culpar é fácil. As pessoas estão acostumadas a ouvir culpa. Às vezes elas concordam com ela e se odeiam, o que não as impede de voltarem a se comportar da mesma maneira e às vezes nos odeiam por chamá-las de racista ou do que quer que seja, o que também não impede seu comportamento. Se sentimos a culpa entrando em sua mente, como senti na van, podemos precisar ir mais devagar, recuar e ouvir a dor delas um pouco mais. Avançando em nosso próprio ritmo. Provavelmente a parte mais importante do aprendizado de como viver o processo que estamos discutindo é avançarmos em nosso próprio ritmo. Podemos nos sentir estranhos ao nos desviarmos dos comportamentos habituais que nosso condicionamento tornou automáticos. Mas se nossa intenção é viver a vida conscientemente em harmonia com nossos valores, então teremos de avançar em nosso próprio ritmo. Um amigo meu, Sam Williams, escreveu os componentes básicos do processo num pequeno cartão que ele usava como cola no trabalho. Quando o chefe o confrontava, Sam parava, consultava o cartão em sua mão e dava a si mesmo um tempo para se lembrar de como responder. Quando perguntei se os colegas o estavam achando um pouco estranho, sempre olhando para sua mão e demorando tanto tempo para formar suas frases, Sam respondeu: "Na verdade, não demora tanto tempo assim, mas mesmo que demorasse, ainda valeria a pena. Para mim, é importante saber que estou respondendo às pessoas da maneira que realmente desejo." Em casa, ele foi mais aberto e explicou à esposa e aos filhos por que estava se dando ao trabalho de consultar o cartão. Sempre que havia uma discussão na família, ele sacava o cartão e demorava um tempo antes de responder. Depois de mais ou menos um mês, ele sentiu-se seguro bastante para deixar o cartão de lado. Então, uma noite, ele e seu filho Scott, de 4 anos, estavam tendo um conflito a respeito da televisão e as coisas não estavam indo bem. "Papai", disse Scott com urgência, "pegue o cartão." Para aqueles de vocês que desejam aplicar a CNV, especialmente em situações desafiadoras de raiva, sugiro o exercício a seguir. Como já vimos, nossa raiva vem de julgamentos, rótulos e acusações a respeito do que as pessoas deveriam fazer e do que elas merecem. Liste os julgamentos que flutuam com mais frequência em sua cabeça, usando como ponto de partida a frase: "Não gosto de pessoas que são..." Reúna todos esses julgamentos negativos de sua cabeça e então pergunte a si mesmo: quando faço essa ideia a respeito de alguém, do que estou precisando e não estou obtendo?
Dessa maneira, você estará treinando a estruturar o pensamento em termos de necessidades não atendidas e não de julgamentos de outras pessoas. A prática é essencial, porque a maioria de nós foi criada, se não nas ruas de Detroit, em algum lugar apenas ligeiramente menos violento. Julgar e culpar se tornou natural para nós. Para praticar a CNV, precisamos prosseguir devagar. Pensar cuidadosamente antes de falar e muitas vezes apenas respirar fundo e não falar nada. Tanto aprender o processo quanto aplicá-lo leva tempo. Resumo: culpar e punir os outros são expressões superficiais de raiva. Se desejamos expressar plenamente nossa raiva, o primeiro passo é eximir a outra pessoa de qualquer responsabilidade por nossa raiva. Em vez disso, fazemos brilhar a luz da consciência sobre nossos próprios sentimentos e necessidades. Ao expressarmos nossas necessidades, é bem mais provável que elas sejam atendidas do que se julgarmos, culparmos ou punirmos os outros. Os 4 passos para expressar a raiva são: parar e respirar. 2. Identificar nossos pensamentos que indicam julgamentos. 3. Conectar-nos com nossas necessidades. 4. Expressar nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Às vezes, entre os passos 3 e 4, podemos escolher entrar em empatia com a outra pessoa, de modo que ela possa nos escutar melhor quando nos expressarmos no passo 4. Precisamos avançar em nosso próprio ritmo, tanto ao aprendermos quanto ao aplicarmos a CNV.